Ei, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Ingrid, psicóloga da Escola Integra, professora de Livre da Rede de Ensino Apogeu. Estou aqui para poder bater um papo hoje com a Elismara, que é a psicóloga da Rede Apogeu, sobre o bem-estar. E aí, vocês estão preparados? Vou convidar ela aqui para a gente trocar uma ideia. Olá, Ei, ei Ingrid, Elis, tudo bem? tudo bom? E você? Tudo ótimo, me apresentei aqui. Aham, Fica as ordens para poder se apresentar também. ok. Bom, boa tarde a todos e todas. Para quem ainda não me conhece, se é que tem alguém que não me conhece, acredito que sim, né? Eu sou Elismara, a psicóloga da Rede Apogeu, e quero agradecer muito a presença de cada um aqui nessa tardezinha fria, aqui em Juiz de Fora, chuvosa. E agradecer também essa oportunidade, né, que o Apogeu está nos dando, a mim e a Ingrid, para que a gente possa aqui dividir essa live, não é? A Ingrid, que além de ser uma colega de trabalho nesse último ano, nós estabelecemos aí uma relação de amizade muito bonita. Então, eu estou muito feliz por estar aqui dividindo nesse momento com você, Ingrid, que é uma querida, né? Essa live, tá? E é isso. Eu espero que tenhamos aí uma excelente tarde. Nós preparamos com muito carinho um tema que eu acredito que vai fazer a diferença na vida de vocês, né? Daquilo que a gente vai falar, né? Que a gente se propôs a falar, na verdade, é algo que a gente acredita, porque a gente acredita na psicologia. Quando eu falo a gente, eu me refiro aqui à Ingrid, né? Nós acreditamos na psicologia escolar, né? Porque somos psicólogas escolar, como uma ferramenta de promoção e prevenção de saúde no ambiente acadêmico. Então, nós conversamos, né, durante aí bastante tempo, muito tempo, para definir qual seria o tema da nossa live. E aí decidimos por trabalhar aqui, por trazer para vocês aí hoje uma conversa sobre bem-estar emocional e atitudes diárias, tá? Eu espero que vocês tenham uma tarde gostosa, um finalzinho de tarde, que a gente possa aqui compartilhar, né, Ingrid, das nossas experiências, de tudo aquilo que a gente tem vivido, não só enquanto profissional de psicologia, mas como pessoas também, né? Exatamente, Elisa, exatamente. É importante dizer que a gente fala daquilo que a gente crê também, né? A gente Sim. parte aí daquilo que a gente acredita, que é o melhor a se fazer. Então, nada melhor do que estar aqui também compartilhando com você disso tudo que a gente vive, né? Não só estuda do que a gente realiza, né? Do que a gente pratica. Uhum. Bom, então é isso, né? Então vamos aqui começar a conversar um pouquinho. Como eu disse para vocês, nós preparamos inclusive um material com o conteúdo que a gente vai abordar aqui. A gente chegou a preparar um material que vai ser disponibilizado para vocês depois, né? A gente vê aí como é que isso vai ser enviado, tá? Porque nas lives anteriores, quando terminava, né? Às vezes uma pessoa ou outra vinha e falava, você podia depois mandar esse material para a gente, tal. Então, dessa vez a gente falou, opa, né? Vamos lá, vamos dividir com o nosso público através de uma cartilha
tá? Que teve aí a contribuição da nossa estagiária, né, Mayumi, que também está aí assistindo a gente agora. E quero agradecer também, né, a Mayumi pela contribuição. Tá bom, Mayumi? Muito obrigada. Né? Com certeza você faz parte desse projeto. Tá bem? Bom, então, vamos lá, não é? Eu vou começar a conversar com vocês, tá? Trazendo uma citação de uma pessoa que eu usei, inclusive, né, na live anterior, que é o Dr. Vitor Frankl. Quem foi? Como eu já falei dele, eu vou aqui brevemente contar a historinha dele, mas bem rapidinho, porque ele é autor, né, de um dos livros que, para mim, na minha graduação, foi muito importante, fez muita diferença na minha vida, tá? Que é O Sentido da Vida. Quem foi o Vitor Frankl? Ele, na verdade, ele passou pelas duas grandes guerras, né? Na primeira, ele era uma criança, e na segunda, ele já então, um rapaz recém-formado em medicina, e já começando a trabalhar, já casado, né? A sua esposa estava grávida do seu primeiro filhinho, e veio então a Segunda Guerra e levou toda a família do Vitor para os campos de concentração. O Vitor passou, gente, por 4 campos de concentração, tá? E com aquele olhar, né, de observador, que eu acho que a própria medicina trouxe, né, enquanto estudante, o que fez diferença na vida do Vitor, daquele tempo todo que ele ficou ali nos campos, foi a forma como ele olhou, como ele suportou. E eu acredito, né, que isso fez com que deu a ele a oportunidade não só, né, de conseguir, de alguma forma, superar, mas também ressignificar, porque às vezes a gente acha, né, Ingrid, que superar é você nunca mais pensar naquilo, é você, né, falar, olha, eu venci todas as atribuições. Não, não é. E aí, quando o Vitor sai, né, do campo de concentração, ele já tinha perdido lá os seus pais, sua mulher, seu filhinho, e ele dá um sentido, ele consegue ressignificar tudo isso e dar andamento para a vida dele, né? Então eu quero começar aqui com uma citação que eu acho que vem a calhar muito com o que a gente vai conversar com vocês hoje, tá? Ela diz assim: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Agora, quando a situação não puder ser transformada, meu amigo, transforme-se. Transforme-se. Então, quando a gente pensou em conversar com vocês aqui sobre bem-estar, a gente pensou justamente nisso. Nem sempre nós podemos mudar o que está posto. Nem sempre, né, a gente consegue interferir da forma como a gente gostaria. Mas olha só, se você não consegue mudar a situação, você consegue mudar algumas situações que dizem respeito a você. E uma delas é a forma como você olha o problema. É a forma como você lida com ele. Então, eu tenho dito isso, né, Ingrid, que muitas pessoas me perguntam assim, Elismara, você acha que a gente vai sair melhor ou pior dessa situação? Como que você acha que a gente vai sair dessa situação? E aí um dia eu parei para pensar e falei assim, gente, eu não sei como é que a gente vai sair dessa situação. E nem sei se isso importa agora. Porque eu acho que o que importa, né, realmente não é se vamos sair, porque vamos sair. Mas o que importa é como nós estamos passando por ela, né? Então, ninguém escolheu passar por essa questão de isolamento, né? Passar por tantas questões novas para nós. Ninguém escolheu. Mas olha,
Nós podemos escolher a forma como nós estamos passando por ela. Isso é o que o Vitor Frankl fala com a gente, né? Se você, quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Porque se você não tem gerência sobre o que é do outro, minimamente gerência sobre o que é seu, a gente precisa ter, né? E aí, para bater esse papo com vocês hoje, tá? Enquanto a gente conversava, a gente decidiu, né, Ingrid, buscar um respaldo teórico, um embasamento, que desse para a gente também, minimamente, né, condições a gente falar, olha, não estamos aqui, né, partindo do nada, tá? E a gente optou em buscar lá na psicologia positiva que Genilson, tudo bom? Tá aí com a gente, que bacana. A gente resolveu, né, buscar um pouquinho lá na psicologia positiva que nos dá e dá para qualquer ser humano, seja você inserido no contexto escolar, empresarial, onde for, onde quer que você esteja trabalhando ou tendo a sua vida pessoal, tá? Os construtos da psicologia positiva, né, eles nos dão condições de olhar para o problema de uma maneira diferente, tá? Bom, a psicologia positiva, ela tem aí, a base dela encontra-se, né, lá na psicologia humanista, que tem o sujeito como foco, né? É aquela psicologia mesmo centrada no sujeito. E qual é a intenção, qual foi a intenção do criador da psicologia positiva, que é o Mark Seligman? Não era descartar, não é fugir, não é não ver os problemas, mas é trazer um enfoque diferente, é trazer um novo enfoque à luz da psicologia. Então, também não se trata de forma nenhuma, né, de receitinha, tá? Não se trata de algo pronto, mas trata-se, porém, de você não, ao invés de você dar muito foco no problema, você começar a focar as possíveis soluções, tá bom? Então, gente, olha, quando eu falo de psicologia positiva, tá? Para quem nunca ouviu falar ou para quem já ouviu falar, para quem gosta, eu não estou falando aqui de autoajuda, não. Né? Não estou falando de nada que você fale assim, então que ótimo, então vou comprar esse livro amanhã e os meus problemas serão resolvidos. Não, não é isso, não se trata disso. Né? A psicologia positiva tem todo um embasamento, tem toda uma pesquisa em cima e que vale a pena depois vocês buscarem conhecer um pouquinho. Tem um livro que eu gosto muito do Seligman, que é o Florescer. Gosto muito. E se você tiver aí curiosidade, tá bom? Bom, então olha só. E aí, o Seligman, então, o que ele faz? Ele propõe, assim, um conceito mais positivo do potencial humano, da natureza humana, tendo aí a resiliência como o principal aporte teórico, tá? Então, a intenção do Seligman, ela fala assim, olha, ah, você, quais são as suas fortalezas? Às vezes, quando a gente pergunta isso para alguém, para fortaleza, mas eu tenho? Tenho. Todos nós temos, né? Muitas vezes a gente ainda não descobriu a nossa. A gente descobre do outro, mas não sabe qual é a nossa, mas temos. A gente tem dificuldade de enxergar isso, né? Muita dificuldade, Ingrid. Por quê? Porque ao olhar para nós e reconhecermos aquilo que a gente tem de bom, de positivo, culturalmente, a gente tem aquela ideia assim, não, mas isso é muita soberba, né? Se eu disser assim, nossa, mas eu sou forte nisso, eu sou bom naquilo. Não, não é, tá? E o interessante também que a gente ouve tanto falar, né, de resiliência e tal. E vocês, eu acredito também que muitos do que estão nos assistindo aqui também já ouviram falar de empatia, de resiliência e tal. Mas o que é resiliência? Tá? Se não. Ei, Wesley, Natália, todo mundo aí com a gente. Se não, a capacidade que nós temos, gente, de enfrentamento.
E aí, de novo, eu falo para vocês: olha, ser resiliente não significa nunca ter passado por situação difícil, nunca ter pensado em desistir, mas encontrado uma estratégia que te desse condição de passar por aquela situação, naquele momento se sentir totalmente fragilizado, mas não se desfigurar. Conseguir dar um sentido diferente àquela situação. Oi, Lidineia, obrigada, querida. É ressignificar. Eu gosto muito dessa palavra, Ingrid. Não é à toa, né? Eu gosto muito dessa palavra por quê? Porque dá um sentido diferente àquilo que está posto. Então, é o que a gente está falando, né? Não significa você negar. Não Uhum. significa você fugir, criar atalhos. Ah, eu vou criar um atalho, daqui a pouco eu volto. Não. Quanto mais, ah, quanto mais eu olho para o problema, mais eu consigo ver que ele não é tão grande assim. Né? A gente olha, eu costumo brincar que quanto mais a gente olha para o monstro, mais você vê que ele não é tão feio assim, não. Você acaba falando, oh, até que bonitinho, danado, não é? Então é isso, a palavra enfrentamento. Tem algumas palavras que eu gosto muito, sabe? E eu acho que enfrentamento é uma delas também, né? E aí a gente ficou conversando, né, Ingrid? A gente pensava assim, gente, mas como é que a gente vai definir? é, Como é que a gente vai definir bem-estar? Como que a gente vai falar de alguma coisa para essas pessoas que, na verdade, se você procurar em toda a literatura, você não vai achar um conceito único. E o que é bem-estar? Bem-estar é um construto. Bem-estar, na verdade, né? Assim como, por exemplo, a liberdade, assim como o tempo, não é? É um construto muito subjetivo, mas ele existe. Ele existe, tá? Às vezes a gente fala assim, né? Por exemplo, agora aqui nessa live, ou em qualquer outra live que a gente assiste, né? Talvez tenha pessoas dizendo assim, nossa, já estou cansado de ouvir Elismar. Ou talvez tenha outra pessoa dizendo assim, eu ficaria aqui mais tempo. Por isso que eu digo que, assim como a liberdade, né? Assim como. Oi, Rayane, que saudade, querida. Estou vendo um monte de gente querida aqui que eu não vejo com certeza há muito tempo, né? É... Então, o bem-estar também, ele é um construto subjetivo, porque aquilo que é muito bom para você, aquilo que te faz bem, talvez não me faça bem. Mas ele existe, assim como a felicidade existe também. E vem sendo pesquisada, né, Ingrid, nas grandes universidades do Brasil e fora do Brasil, a importância, tá, não só de se pesquisar sobre a felicidade, mas de se reconhecer também, né, essa possibilidade em você e no outro, tá bom? Sim. Bom, e aí a gente começou falando aqui, né, que não tem uma definição para o bem-estar, mas existem algumas coisas que podem e devem contribuir para o reconhecimento disso em você. E aí, no caminho, enquanto a gente preparava a live, né, muitas palavras vinham na cabeça da gente, e aí a gente falava assim, né, Ingrid? Não, a gente não quer a palavra estratégia. Não, a gente não quer, por exemplo, algumas palavras que deem a noção para as pessoas de que ah, é algo que é fácil. Por exemplo, práticas diárias. Não, não, a gente quer Uhum. atitudes. Uhum. Porque a palavra atitude, né, a gente lembra muito ação. É você fazer algo. Então, o bem-estar, ele acontece na medida que você se move. Ele acontece na medida Protagonismo. que você... Oi? Protagonismo, né? Nós somos Protagonismo. atores. Uhum. Sim. E outra coisa, né, Ingrid? Nas crenças. Nas crenças de que eu sou capaz, tá? Eu tenho falado isso muito nas lives, né? Na crença da autoeficácia.
Se eu não acredito que eu sou capaz de desenvolver algo, meu amigo, seu diretor, o seu chefe, seja lá quem for, também não vai acreditar, não é? Bom, e aí, gente, a psicologia positiva, ela tem um leque de temas que é extremamente interessante, né? Até para a gente buscar nesse momento, ou em qualquer outro momento, esse aporte, tá? Então, por exemplo, dentre muitos assuntos da psicologia positiva, ela trabalha com, por exemplo, o construto de felicidade, de amor. Meu Deus, por que que as pessoas têm tanto problema e negam? Não, né? Eu acredito, sabe, Ingrid, eu acho que amor, ele tinha que ser disciplina da educação infantil até o ensino superior. Sério, a Uhum. gente tinha que ter uma matéria, né? Como aprender a amar, sabe? Bom, afetividade positiva, né? Porque quando a gente Legal. fala de afeto, às vezes as pessoas acham assim, afeto é sempre uma coisa boa, positiva. Não, não, nem sempre. Você pode ser afetado de uma maneira não muito legal, não é? Então, a psicologia positiva traz aqui também, aborda a questão da afetividade, do otimismo, da esperança, que é outro também, né? É outro termo que eu gosto muito, tá? Porque a palavra esperança também não significa você sentar e falar, tem esperança que isso vai acontecer. Pelo amor de Deus, né? Vamos encarar, vamos internalizar a palavra esperança de uma forma bem freiriana, né? Paulo Freire dizia para a gente que ele atrelava a palavra esperança com esperançar. Né? Ele dizia: não gosto dessa palavra esperança, prefiro esperançar, porque dá a ideia de um verbo, né? De você ter que sair do lugar. A Leila estava falando que gostou muito da nossa ideia da disciplina amor. É isso aí, Leila. De esperançar, no sentido de você fazer alguma coisa. Não é sentar na pedra da desilusão e falar, tem esperança que dias melhores virão. E aí, meu amigo, o que você tem feito? Tá bom? Bom, não é? E aí, dentre todos esses assuntos aí, a gente tem o bem-estar, tá? Que, como eu disse para vocês lá atrás, né? Não temos uma definição, mas a psicologia positiva fala assim: olha, existem algumas coisas, né, que a gente pode fazer para que a gente realmente consiga, né, fazer com que você possa experimentar esse tal do bem-estar. E ela vai dizer que existem 5 elementos que são importantes para o estabelecimento do bem-estar. Quais são eles? E aí aqui eu vou trazer alguns que nós buscamos dentro da teoria do Seligman, tá bom? O primeiro deles é a emoção positiva. Gente, o dia tem 24 horas. Eu não sei em termos de segundos e minutos o que isso significa aí, mas o dia tem 24 horas. Será que nessas 24 horas você não consegue experimentar nenhuma emoção positiva no seu dia? Nenhumazinha nessas 24 horas? Olha, eu sei que as coisas estão extremamente desafiadoras. Eu já falei numa outra live também aqui no Apogeu, que eu não gosto muito da palavra problema, não. Eu gosto da palavra desafio. Porque tudo na vida da gente é desafio. Faz parte do nosso cenário. Faz parte, né? Então, para mim, emoção positiva, muitas vezes é algo tão pequeno. É um sorriso na carinha de um filho. É um bom dia que inesperadamente alguém te dá, não é? Seja lá o que for. Mas você está esperando algo grandioso. Olha, sim, que bom, né? Que bom se vir algo grandioso. Mas às vezes aquele algo grandioso que você espera é o somatório dessas coisinhas pequenininhas que você deixou escapar durante o dia.
Entendeu? Então, um dos elementos aqui para o estabelecimento, né, de bem-estar é emoção positiva. Procure. Procure nessas 24 horas. Vê se você consegue pelo menos descrever um. Depois a Ingrid vai falar um pouquinho disso. Engajamento é outro. Gente, tudo nessa vida, tudo nessa vida, se não houver engajamento, se você realmente, olha, é, se não houver, neste momento, é, é, esse direcionar para o outro, né? Essa busca de sentido, que é um outro elemento, se não fizesse sentido eu estar aqui agora com a Ingrid, né, falando para vocês que acreditamos na psicologia como uma ferramenta de prevenção, promoção de saúde. Se não fizesse sentido para mim falar para vocês o seguinte, olha, faz muito sentido para mim estar aqui agora falando para vocês. Muito. Se não faz para vocês, faz para mim. Sabe por quê? Porque vocês estão me ouvindo, mas eu também estou me ouvindo. Então, essas coisas que eu estou dizendo para vocês, não é só para vocês, não, é para mim também. Então, se elas não fizessem sentido para mim, acho que eu não conseguiria nem estar aqui. Podem ter certeza disso, né? Uma outra questão, relacionamentos, dos relacionamentos. Veja bem, não só a psicologia, quando a gente vai, por exemplo, estudar a psicologia do envelhecimento, né? Tem lá um tópico que eu acho interessante que diz assim: preserve os seus relacionamentos, conserve, vida fora, bons relacionamentos. Por quê? Porque a gente às vezes diz assim, ah, mas eu conto nos dedos de uma mão os amigos que eu tenho. Que bom que você consegue contar nos dedos de uma mão. Então mantenha-os. Construa bons relacionamentos, porque lá na frente, no finalzinho da nossa vida, são eles que vai fazer com que a gente realmente consiga não só ressignificar alguma coisa, mas também dar sentido à nossa vida. E no finalzinho, o último Exatamente. elemento, né, é a questão da realização, que eu acho que culmina com tudo isso que a gente falou. Então, assim, emoção positiva, reconhecer uma emoção positiva na sua vida, enganjar nos projetos que você realmente considera importante para você, para sua família, para as pessoas que estão aí à sua volta, nos seus relacionamentos, dar sentido às coisas, isso tudo vai caminhar para a realização. E aí, gente, já dando aqui, né, terminando a minha fala, eu quero dizer para vocês o seguinte: nós somos seres emocionais. E, como tal, a gente habita num corpo físico. E uma coisa que eu gosto muito de falar também é o seguinte, né? Que a gente pode até enganar a nossa mente às vezes, mas o corpo ninguém engana. Com o corpo não se negocia, né, Ingrid? Com o corpo não se negocia, porque ele grita. Ele grita, você fala assim: nossa, eu tenho uma enxaqueca há anos e eu não sei a causa disso. Sim. Fique mais atento que talvez você vá conseguir entender um pouquinho, né? E aí, assim, é como se a gente fosse uma grande usina e o motor dessa usina fosse o nosso cérebro. Então, assim, conforme o que a gente pensa, né, a gente distribui para todo o nosso corpo o resultado dessas sensações prazerosas, desprazerosas, não é? Somos o que pensamos, somos o que acreditamos. Bons pensamentos produzem bons sentimentos. Podem ter certeza disso. Olha que eu estou tocando numa área que nem é a minha, a Ingrid sabe disso, né? Estou aqui trazendo um pouco aqui, né, de uma linha de atuação que nem é a minha, mas eu creio nisso. Bons pensamentos, bons sentimentos. E aí, né, a gente sabe que assim, é,
Marilene está aqui, gratidão pelas palavras. Obrigada, Marilene, por você estar aqui, tá? A gente sabe que a gente tem a tendência sempre de fugir do desprazer, né? Aí agora eu vou usar então aqui o meu grande teórico, minha grande referência, que é o Freud, né? O Freud dizia assim: nós somos regidos pelo princípio do prazer e a gente quer sempre negar o desprazer, a gente quer sempre fugir dele. É uma tendência nossa. Mas veja bem, é, o desprazer é uma escola muito grande, tá? Que só ao passar por ele é que a gente descobre o verdadeiro prazer. Então, a busca, né, desse prazer, que também não tem problema nenhum nisso, né? Porque quando a gente está com frio, a gente quer vestir um casaco, está com sede, a gente quer tomar água, não tem mal nenhum. Eu acho que o grande ponto aqui é o equilíbrio, né? Então, assim, eu vou terminando aqui, tá? A minha fala, né? Passo agora para a Ingrid, tá? E no finalzinho, se der um tempinho, a gente volta aqui a conversar, ok? Com certeza. Por vocês estarem Eli, suas aqui. palavras são sempre ótimas. Traz um conforto pra gente que você não faz ideia. Obrigada. Vou dar continuidade, né, ao que a Elisa havia começado sobre o bem-estar, né? A gente viu que é um construto, né? Não tem uma definição aí muito clara, muito fechada, na verdade, né? Mas a gente sabe de algumas características, de alguns aspectos do bem-estar, e uma delas, que eu acho que é o principal aqui do nosso tema, é que a gente é capaz de, através de ações intencionais, de atitudes diárias, de comportamento, de protagonismo, aumentar nosso nível de satisfação com a vida, aumentar o nível de e a presença, a vivência de emoções, de afetos positivos aí no nosso dia a dia, né? E aí eu fiquei pensando nesse tal do bem-estar e me veio uma metáforazinha assim, criando aqui na minha cabeça. Bem-estar para mim me remete a uma plantinha, sabe? Quando tem a planta lá, ela tá lá na terrinha dela, sem cuidado, sem, sem assim, cultivo intencional, sem cultivo específico, ela pode até nascer, ela pode até crescer, né? Ela pode até sobreviver. Mas quando a gente aduba, quando a gente rega, quando a gente se preocupa, protege, com certeza essa planta cresce mais forte, pode florescer, pode frutificar, e é assim que eu entendo o bem-estar, né? Mesmo que a gente não utilize aí de ações, de práticas no dia a dia intencionais, a gente sente bem-estar. Mas quando a gente se coloca nesse lugar, né, nesse papel de que eu posso melhorá-lo, de que eu posso atuar sobre isso, aí sim os nossos níveis de felicidade vão nas alturas, né? Isso. Então a gente pensa o bem-estar como esse processo todo, né? Um caminho, não é um lugar. Bem-estar não é um lugar. A gente tem a tendência a pensar felicidade lá, alegrias, emoções agradáveis, como o potinho de ouro lá no final do arco-íris, e a gente esperando prontamente, né, para que a gente chegue e, e usufrua daquilo. E, na Uhum. verdade, o bem-estar, a alegria, a felicidade, o contentamento, a satisfação faz parte do nosso processo ali de andar pelo arco-íris, né? Em alguns momentos um pouco mais satisfeito, mais contente, mais alegre, mais disposto, mais bem-humorado, em outros menos, mas faz parte da caminhada, né? Então, através dessas ações, a gente pode construir hábitos de vida que permite que a gente não só sobreviva e ultrapasse ali aquela dor ou sofrimento ou desprazer, o desconforto, né? Que vai estar presente com certeza aí no nosso caminhar, mas que a gente consiga prosperar, que a gente consiga ir além, melhorar, aprimorar as nossas versões, né? Nossas infinitas versões aí. Então, assim, eu queria começar a repensar esse bem-estar como algo que é fixo e passivo,
E não é assim, né? E aí, para isso, a gente tem ações, atitudes, que eu acho que a gente nem se dá conta de que a gente faz isso no dia a dia. A gente não percebe a importância que isso faz para que a gente se sinta mais feliz, né? E aí eu vou começar a falar um pouquinho delas para vocês, né? Mas eu queria deixar claro também que isso não é um manual, né? É uma bússola, é um guia, é para nos orientar, né? O conteúdo de cada ação depende da história de vida de cada um, depende aí dos recursos que cada um tem para poder lidar, para poder enfrentar, para poder vivenciar isso tudo que vem acontecendo, né? E a primeira delas, que eu acho que é muito importante, né? Acreditamos que é muito importante, ele já citou, está relacionada aos nossos relacionamentos, né? Ao nosso contato, nossas interações, ao cultivo, ao cuidado, né? Com essas pessoas que são importantes para a gente, que estão presentes no nosso dia a dia. Esse momento é um tanto quanto complicado falar de aproximação, né? Porque por conta da pandemia, do distanciamento social, o contato ficou um tanto quanto restrito à tela do computador, à tela do celular, a uma ligação, né, uma videochamada. E então a gente está precisando se reinventar nesse processo. Mas o distanciamento físico, ele não precisa ser afetivo, que é o que eu e Elisa a gente sempre disse, né? Uhum. A gente pode estar aí juntos afetivamente com as pessoas, se fazer presente, né? Então, abusar aí dos recursos que a gente tem disponível, do privilégio de ter esse celular, esse computador, né? A possibilidade de telefonar para alguém que está próximo, né? Poder almoçar pela tela do celular junto com alguém que você gosta, que você ama, que sente falta, mas que está ali do seu lado te apoiando. Então, construir esse espaço que assegure para a gente esse conforto, segurança, distração também, né, diversão, é muito importante para a gente continuar nessa luta aí, firme e forte, compartilhando de um momento que é tão coletivo, né? Que a gente fala de relacionamento, fala de distanciamento, fala de pandemia, a gente pensa no global e realmente a gente está conectado um com o outro nesse processo todo, né, Elis? Com certeza. É, Acho que a nossa amizade é uma prova disso. sim, sim. E aí, para dar continuidade, né, a esse relacionamento, né, o cultivo das interações, eu penso no quão importante é também a expressão da gratidão, né? E aí eu não Uhum. penso a gratidão só como é, o agradecimento a alguém, né, especificamente, mas também a valorização, né, o reconhecimento do que eu faço, do que o outro faz para poder me ajudar, para poder me auxiliar, para poder me motivar, né, as Uhum. situações que eu consegui manejar, que eu consegui administrar, aos enfrentamentos que eu tenho criado, né, os recursos que eu tenho criado, na verdade, para poder enfrentar essa situação, para poder passar por ela da melhor forma possível, né? Possível, né? Não do jeito que a gente queria, né? Então a E gratidão que se faz bom, muito. e que bom que não é do jeito que a gente queria, né? Que bom que quase nunca é da forma como a gente quer, porque se fosse os aprendizados, eles não seriam tão significativos. Mas sim, se você Sim, planejar, se você desenhar a forma como você quer passar por um problema, vai ser uhum, quase sempre a mesma. Não é tão inusitado, é isso. Né? É a gente realmente se deparar com uma coisa que não é nossa, tá? sim. Até porque a vida vai exigir isso da gente em algum momento, né? Essa imprevisibilidade aí, né? E a gente precisa manejar para poder sair de situações assim mais fortes, né? Mais fortalecidos. Isso. E aí tem alguns exercícios que a gente pode fazer para poder auxiliar nesse sentimento de gratidão, né? Tem até uns nomes bonitinhos aí que
que a gente encontra, o potinho da gratidão, os exercícios das 3 coisas boas. Vou citar para vocês 3 rapidinho, porque pode ser útil em algum momento, né? No potinho da gratidão, a gente coloca mensagens, coloca frases, é, agradecendo, ou situações que exigiram da gente uma reinvenção e que a gente conseguiu, que deu tudo certo. E a gente resgata essas mensagens sempre que a gente precisar. No exercício das 3 coisas boas, diariamente, durante uma semana, a gente escreve 3 coisas que foram boas para a gente, né? Aí no nosso caminhar. Mas a gente reflete também sobre 3 aspectos dessas coisas. Por que isso aconteceu? O que isso significa para mim? E como eu faço para poder alcançar isso de novo? Porque nem sempre a gente vai conseguir sentir gratidão, né? Nem sempre a gente vai conseguir resgatar essas emoções agradáveis assim de uma forma tão fácil. Então, o exercício nos ajuda. Ah, teve um dia que eu fui grata a tal coisa, o que eu fiz para poder alcançar isso? Será que se eu fizer isso agora, eu consigo sentir a mesma coisa ou coisa parecida do que eu senti naquele dia? Né? Isso pode ser muito importante para a gente. Dá esperança, né? Uhum. E o último é a gratidão em relação aí direcionada ao outro, né? Uma mensagem de afeto, uma mensagem positiva, de agradecimento a alguém que serviu de inspiração, de motivação, que te ajudou de alguma forma. Uma mensagem, uma foto, uma imagem, uma música, né? Isso faz bem para você e isso faz muito bem para quem recebe, né? Uhum. E é fundamental. E aí eu já vou pegar o gancho aí do altruísmo. O altruísmo que diz justamente dessa nossa preocupação com o outro, né? Desse cuidado, da gentileza, da bondade, né? Então, uma autora da psicologia positiva, da educação positiva, diz: faz bem fazer o bem. E faz mesmo, né? Uhum. Então, construir esse sentido, né, de enxergar o outro por um olhar mais compreensivo, mais amoroso, mais carinhoso, pode ser muito importante para a gente também sentir bem-estar, para a gente sentir felicidade, para a gente se sentir alegre, né? E aí, quando eu Uhum. falo de altruísmo, quando eu falo do cuidado direcionado ao outro, eu também acho muito importante esse cuidado direcionado a gente, né? E que eu posso fazer para poder me enxergar, para poder me ajudar, do mesmo jeito que eu direciono isso para alguém, né? E aí a gente fala de autocompaixão, ser compassivo conosco, né? Com os nossos erros, com os nossos fracassos, com aqueles dias que não são bons, né? Mas também valorizar aqueles que são, aquilo que eu consegui, aquilo que me foi possível, aquilo que eu enfrentei, né? Que eu descobri, que eu ultrapassei, né? É, é muito importante. Dando continuidade, então, ao que mais nós podemos fazer, Elismara deixou bem claro aí a importância do otimismo, né? Para a psicologia positiva, para um olhar mais positivo em relação à vida, para uma mudança de perspectiva. Porque eu falo de otimismo, mas eu não quero dizer que o otimismo seja uma positividade tóxica, né? A gente não está feliz o tempo todo, a gente não vai enxergar é, saídas o tempo todo, né? Nem sempre vamos estar bem, mas o otimismo surge como essa possibilidade de enxergar novos pontos de vista, né? É ir além daquilo que me limita, ir além daquilo que me paralisa, né? Uhum. É enxergar, é visualizar, é perceber as situações por ângulos de diferentes, né? Mais importante do que as coisas que nos acontecem, como a Elis disse também muito claramente, é a forma como a gente avalia o evento, é a forma como a gente percebe, como a gente interpreta a situação. Isso faz toda a diferença para aquilo que a gente vai sentir e para a forma como a gente vai agir sobre aquilo também. O modo como vamos nos comportar, como vamos sair, como vamos nos relacionar com a situação, Uhum. com os eventos que às vezes podem ser difíceis mesmo, né? Uhum. Esse é o olhar otimista, né? Esse é um olhar positivo, é um olhar mais realista, na verdade.
que nos permite essa flexibilização, né? Porque também o olhar muito rígido, né? Quando a gente está focada ali no problema, quando a gente denomina assim, né, como problema, nos restringe muito. Enxergar aquela situação desafiadora como realmente um desafio, né, nos dá mais possibilidades para poder olhar também para a resolução daquilo. O que eu posso fazer para poder melhorar? E se não tiver o que fazer com aquilo? O que eu posso fazer comigo, né? Será que existe alguma coisa que eu posso fazer comigo? E se não tiver como mudar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso naquele momento? Que eu aceite, né? Que eu me acolha. Não é assim que a gente faz com o outro, a gente escuta, a gente acolhe e a gente tenta ajudar, a gente tenta estar do lado, a gente tenta compartilhar de alguma coisa, por que não fazer isso comigo também? Isso é extremamente importante, né? Uhum. Eu Mais um gosto ponto que eu... Eu gosto muito da palavra compaixão, né, que também é um termo trabalhado muito na psicologia positiva, e nesse sentido que você está colocando aí, porque muitas vezes eu coloco o outro no colo, eu acolho o outro, eu perdoo o outro, mas eu insisto em dizer que eu não me perdoo. Por quê? Né? Por que tamanha dificuldade em dar a você e assim, e se você não se acolhe, como é que você acolhe o outro então? É algo que eu gosto muito de dizer, a gente só dá o que tem. É difícil, né? Se alguém chegar aqui agora e me pedir algo que eu não tenha, então esse é um exercício que precisa ser feito todos os dias também, né? De eu me colocar Sim, no colo, de eu dar bom dia para mim, de eu dizer, olha, como que eu estou hoje, tá? Então a compaixão é ir além, né? É ir além mesmo de um amor que muitas vezes você acha muito produtivo dar ao outro, né? Mas é atribuir-se, né? sim, com certeza. Tudo começa pela gente, né, Elis? Tudo começa por nós, com certeza. É, exatamente. Não tem nem o que falar em relação a isso. É isso, né? É, e aí eu me vejo em uma outra situação também, pensando assim, no pessoal, em mim, no que a gente tem de comum com o outro nesse momento. E mais uma ação aí que a gente precisa lutar e batalhar todos os dias para poder se fazer presente é o viver no presente, né? A gente tem estado ou na preocupação com o futuro, ou remoendo o passado. A vida exige da gente, nos convoca a muitas situações que a gente precisa fazer aquilo que a gente tem que fazer e não fazer aquilo que a gente deseja, o que a gente quer fazer, né? E isso é válido, né? Mas será que só isso? Será que tem jeito de viver no futuro? E a gente está falando tanto de mudança, né? Aquilo que eu sou capaz de fazer, aquilo que eu posso, aquilo que eu consigo para poder melhorar. Por que não acolher o presente, né? E o quão difícil é isso? É a gente viver aquele contato com o que há de mais imediato a gente. A gente está almoçando e respondendo mensagens em grupos de trabalho. A gente assiste uma live preocupado em printar a tela para poder compartilhar depois, né? A gente está assistindo o show na televisão, gravando ali para poder divulgar, para poder compartilhar com os amigos. Não que isso não seja legal, isso é muito legal. Mas será que só isso basta, né? E a vivência daquilo que está acontecendo naquele instante, naquele momento, Uhum. isso se faz muito importante também. A gente Uhum. vive aí ocupando papéis sociais tão diferentes ao longo do dia, né? Tipo, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou amiga, eu sou profissional, Uhum. com as demandas de casa, demanda do trabalho. Será que eu não tenho um minutinho para poder prestar atenção naquilo que de fato eu estou fazendo, que eu estou sentindo, nas reações físicas do meu corpo relacionadas a alguma emoção, num cheiro particular que surge, por exemplo, do café que eu faço
para poder me alimentar, né? Do sabor que tem o alimento ali na hora que eu estou almoçando, na hora que eu estou jantando, na hora que eu tô tomando meu café. E aí a Uhum. meditação pode ser uma ferramenta muito importante para gente, né? Sim. E é bom a gente falar um pouco, né, da questão da meditação, é, porque às vezes as pessoas falam assim, não, eu não consigo meditar, meditar não é coisa para mim, não. Não, essa coisa de ficar parado meia hora sem pensar em nada, quem disse que meditar é ficar meia hora sem pensar em nada, né? Não é assim. Mas é interessante que a gente consiga, que seja por 1 minuto do seu dia, que seja por 2 minutos, né, Ingrid? Alguns minutinhos aí, e que você consiga realmente estar no presente, porque a gente já Uhum, está terminando, viu, Ingrid? Nosso tempinho está terminando. A gente sabe muito bem, a Ingrid colocou isso muito bem, né, que o sujeito que vive no passado é um sujeito deprimido, e o sujeito que vive no futuro é um sujeito ansioso. Então, o uhum, grande desafio para nós é realmente, né, você, é um esforço hercúleo, eu sei que né, viver no presente, mas o tempo todo a gente tem que estar nos resgatando para o presente. Claro que ninguém vai deixar de se preocupar um pouquinho com o que há de vir e nem pensar no que foi, até porque um sujeito sem memória é um sujeito sem história, né? Mas você quer ficar onde? Você quer ficar no passado ou você quer ficar no futuro? Né? E aí vem a questão do que a gente falou lá na frente, né? A gente não muda situações, mas a gente precisa ter gerência de que, bom, eu passo a maior parte do meu dia em qual dessas instâncias aí, passado, presente, futuro, né? Eu acho que o nosso tempinho aí já está bem, né? Terminando aí, tá, Ingrid? Eu vou passar a bola para você de novo, porque eu te interrompi, né? Vai tá lá. bom. Vou só fechar aqui com a resiliência, Eli, Sim, porque pode. assim, é um dos pilares aí da psicologia positiva, né? Então, nada melhor que deixar aí a resiliência que tem sido tão importante para a gente nesse momento de enfrentamento de uma situação tão difícil, inesperada, né, que a gente não tinha conhecimento nenhum de como isso ia reverberar aí na nossa vida e de como isso vai continuar. Então, aprender aí com os nossos esforços, né, com as dificuldades, traz uma adaptação mais positiva para próximas situações de crise, de risco que a gente possa vir a enfrentar. Pré-requisito da resiliência é passar justamente por esses momentos, né? Sim. Então, às vezes a gente precisa passar pela dor, pelo sofrimento, pela dificuldade, pelo desafio, para poder ultrapassar isso, né? Para poder aprender, para poder ressignificar e elaborar tudo, Uhum. né? Bom, é isso, né? Nossa intenção, então, hoje foi a gente aqui pensar com vocês, né? Em algumas propostas, em algumas formas, né, da gente estabelecer aí para nós, minimamente, tá, esse bem-estar, esse estar bem, né, acho que isso é importante, e o reconhecimento de que isso é possível é o primeiro passo, né, reconhecer que eu mereço, eu sou capaz, eu consigo fazer isso, eu acho que já é aí meio caminho andado, não é? Bom, eu só quero agradecer aqui, eu vi que a Ana Lima está aqui, algumas ex-alunas minhas entraram aqui também. A minha mãe está aqui, é a primeira live que ela assiste, gente. Tá? A mãe da Ingrid também, né? Ontem ela correu lá, ela colocou o Instagram no celular dela para estar nos assistindo aqui. Então, assim, muitas pessoas queridas, tá? E a gente quer agradecer a vocês, dizer que a gente vai encaminhar, né, esse material aí para vocês e que espero, né, que de alguma forma, tá, a gente tenha contribuído, pelo menos trazido aí um pouquinho, né? São muitas as pesquisas que apontam que o bem-estar emocional está associado a uma maior longevidade, a manutenção da sua saúde mental e a redução de sintomas patológicos, tá? Então, Sim, não falaríamos disso se não acreditássemos nisso, tá bom? sim, É isso, muito exatamente. obrigada por Obrigada, todos. Eli.
Obrigada a você, querida, por partilhar desse momento aqui tão bacana, tão gostoso. A minha prima Marcinha está aqui também. Olha que delícia, gente. Gente, aqui tá a Raquel. Obrigada Ó, o por Léo Frota está dizendo aqui que a nossa ah, cartilha já pode está falar. na bio, já está na Ah, bio do Instagram do Colégio Apogeu, então vocês podem acessar. Entrem aí no arroba Apogeu, vocês vão encontrar nossa cartilha lá com as orientações que a gente disse aqui. Um beijo, obrigada Elis, obrigada a todo mundo que comentou aí. Foi um prazer enorme poder falar com você, estar junto, né? Nada melhor beleza. do que isso para poder fortalecer nossas relações aí. É isso aí. Obrigada, Beijo, viu, Elis. gente? Beijo, Tchau. querida. Abraço virtual, abraços e beijos virtuais. Isso mesmo.